Eu quero deixar bem claro aqui um posicionamento que eu tenho em relação a algumas coisas que eu considero muito importantes na vida. Então, agora que eu comecei a fazer vídeos diários aqui nesse canal, e assim pretendo continuar se Deus me ajudar e me der forças para isso, eu quero deixar claro o meu posicionamento, porque embora ninguém precise concordar com o nosso posicionamento, porque ninguém concorda 100% com outras pessoas. Mas é importante nós termos alguns posicionamentos bem claros e definidos, até para a gente conseguir dialogar, conversar, sempre com educação, para que a gente possa crescer em tudo. Tá? Eu separei aqui um vídeo para a gente dar uma olhada, eu queria comentar esse vídeo e voltar a falar sobre esse posicionamento que eu considero muito importante para nós. Se a gente faz um recorte de renda, o eleitor que recebe até 2 salários mínimos responde por 52% do eleitorado, é a grande maioria, e nesse pedaço, nesse nicho do eleitorado, o Lula abre uma vantagem extraordinária sobre o Bolsonaro. E a minha impressão é de que, embora o PT, o Lula, sejam mais progressistas nos costumes e, portanto, tendem a perder voto para o Bolsonaro, que tem um discurso oportunista nessa matéria, ele mantém um percentual alto, Lula, entre os evangélicos, porque o evangélico não está vivendo em Marte, ele está vivendo no Brasil, e o voto dele é definido menos no templo e mais na geladeira. O cara abre a geladeira, ele vê tem comida, não tem comida, então ele está também sujeito à crise econômica e ele consegue perceber que o Bolsonaro é ruinoso para a economia. Esse eleitor de baixa renda, ele vota de forma muito pragmática. Ele fala, quem é que vai me favorecer mais? Né? Então, você vê que o Bolsonaro, embora tenha feito esse auxílio ao Brasil de R$ 400, ele não conseguiu pescar votos nesse eleitorado mais pobre, porque o eleitorado é pobre, mas não é bobo. Né? E o eleitorado evangélico também está vivenciando essa mesma crise econômica. Então, eu tenho essa tese de que boa parte do voto evangélico ele não é definido no templo, ele é definido defronte da geladeira. Tá aí, né, gente? Um jornalista extremamente petista, que a gente sabe que ele é. Vou até falar o nome lá, ó, Josias de Souza, UOL, né, gente? Josias de Souza é um jornalista extremamente petista. E aí ele fala assim, o eleitor evangélico decide o seu voto diante da geladeira e não no templo. Porque o povo é simples, é pobre, mas não é burro. É o que ele fala. E por isso que o povo está percebendo, está passando por essa crise. E aí eu quero comentar em cima disso, porque será que essas pessoas, eles usam esse discurso, mas no fundo eles acham que os evangélicos, que os cristãos, vou falar cristão, porque a grande parte do povo brasileiro crê em Cristo, crê em Deus. Esse povo acha que o cristão é besta, é burro. O cristão, senhor Josias, ele não decide o seu voto. Se a gente faz um recorte. Ele não decide o seu voto com a barriga, diante da geladeira, como o senhor coloca. Ele não decide o voto dele pela barriga. Ele pensa, ele pode raciocinar, ele pode verificar o que está acontecendo, ele tem princípios. E é justamente esses princípios que vão nortear a nossa vida, que nós não podemos negociar. Porque embora eu e você podemos não concordar com tudo, na verdade nós vamos discordar de muitas coisas, mas algo importante que nós precisamos ter em nós são princípios que nós não negociamos.
mesmo que você esteja sempre crescendo, sempre melhorando, sempre evoluindo, sempre lendo, sempre buscando informações, mudando o seu posicionamento em relação a algumas coisas pontuais. Porém, princípios são bases que norteiam a nossa vida, as nossas decisões, a nossa família, a nossa casa, etc. Então é sobre isso que eu quero falar e eu quero deixar bem claro aqui. Antes disso, já curte esse vídeo, já se inscreve e deixa um comentário. Isso ajuda muito aqui esse canal que está só começando. A gente está começando, eu estou tentando engajar um pouco mais, fazer vídeos diários. Então, dá essa força. Eu quero deixar bem claro aqui o meu posicionamento, para que ninguém fique pensando uma coisa e fique no ar, para que não fique no ar. E o meu posicionamento eu não vou mudar até as eleições. As eleições vão acontecer e o meu posicionamento hoje é que eu sim vou votar no Bolsonaro, como eu já tinha votado da outra vez. Ah, Wellington, mas você tem um monte de vídeo aqui falando do Bolsonaro, criticando. É o meu papel, eu tenho o direito de criticar, de falar. E isso acontece com quem não é adorador de político. Entende que político tem a função dele, que nós votamos neles e nós podemos cobrar. Nós temos que entrar lá no portal da transparência, nós temos que acompanhar, nós temos que investigar, nós temos que buscar nossas fontes, cobrar, criticar. Não é porque eu votei no cara que eu não vou criticar o que ele está fazendo de errado. Não é porque eu apoio o cara que eu vou falar que todas as atitudes deles está correta. Isso são princípios, isso eu aprendi com a própria palavra, com a própria Bíblia. Um amigo, alguém que anda junto, não é aquele que passa a mão na cabeça e fala, oxe, você está fazendo tudo legal. E aí vê o amigo fazendo as coisas erradas e fala, poxa, continua assim. Não, é aquele que fala, pô, esse cara tá fazendo, tá errado. Você tá errado. Tá indo por um caminho que não pode. Isso não quer dizer que eu não vou votar nele. Por quê? Eu gostaria que tivesse outras opções. Eu não gostaria que nós estivéssemos polarizados de verdade entre Lula e Bolsonaro. Eu não gostaria. Mas hoje é a realidade que se enquadra o nosso país. Esse é o cenário. Infelizmente, nós temos esse extremo. Então, não tem muito para onde fugir. Não tem muito o que fazer. E aí eu vou entender que tem coisas que não estão boas, porque sim, como foi dito aqui no vídeo, a pessoa simples, a pessoa de uma renda mais baixa, assim como eu sou, tem passado por bons apuros. Está tendo que se virar. Não tá legal. Não tá mil maravilha. Agora, eu não vou votar baseado naquilo que eu penso só para mim. Eu vou votar baseado no que eu penso que seja melhor para um todo. É claro que eu vou colocar na frente a minha família. Eu tenho aqui, ó. Meu filho tá com 1 ano. Então, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar nos princípios que eu tenho, nos valores que eu tenho e que eu quero levar para esse menino aqui. Eu não quero que nosso país vire um carnaval, uma baderna. Eu não quero. Então eu tenho princípios. Eu não vou ficar pontuando aqui nesse vídeo os princípios que eu tenho. E que se você é alguém que crê em Deus, provavelmente também tem alguns princípios parecidos com os meus. E a gente pode divergir em um monte de coisa, inclusive dentro desses princípios cristãos. Mas aquilo que norteia a minha decisão não vai mudar. Não vai mudar. Porque não,
hoje nós não temos uma opção viável que não seja essa, para que o Brasil não vire um carnaval, para que o Brasil não vire uma baderna. Então não se espante se eu venho e faço um vídeo nesse canal que eu criei para expor a minha ideia. Você está livre aqui para comentar o que você quiser. Se você me atacar, me ofender, eu posso deixar o seu comentário, eu posso excluir o seu comentário, porque esse canal foi um canal que eu criei. Assim como as outras vezes, se o YouTube arrancar isso, a gente vai para outro canto. Mas nós vamos divergir e com educação nós vamos procurar os pontos, com inteligência, os pontos fundamentais que nos tornam parecidos, iguais, e para tomar uma decisão igual e parecida. Então não se espante se eu venho aqui e faço vídeo criticando o Bolsonaro. Porque se eu estou criticando, falando, é porque a gente quer que melhore. É porque a gente quer que avance. Ah, mas aí você vai falar e vai enfraquecer e vai fazer isso e aquilo. Meus amigos, a gente tem a nossa liberdade, a gente tem que falar. Vai chegar um momento de nós apoiarmos. Eles ainda são pré-candidatos, nem candidatos ainda eles são. Vai chegar um momento da gente ter que apoiar, da gente ter que falar, olha, é isso que nós vamos, é esse caminho que nós estamos trilhando. E aí sim, meus amigos, nós vamos ter que unir forças, nós vamos ter que dar a mão e tomar uma decisão importante e caminhar em direção a esse posicionamento sem olhar para trás. Tá cheio de mentira, tá cheio de informação pipocando e até as eleições as coisas só vão piorar. A gente sabe que a mídia é esquerda, a gente sabe que os artistas são de esquerda e eles vão fazer de tudo para atacar, para denegrir, para arrebentar. A gente sabe disso. Todo mundo é inteligente e já entendeu isso. O cristão entendeu isso, o povo brasileiro já sabe disso, o povo já entendeu que as pesquisas não revelam a verdade, que elas são de alguma forma manipuladas. Não estou aqui para ofender ninguém, para atacar ninguém, mas a gente sabe que isso é uma realidade, que é uma verdade. Eu fiz um vídeo lá no TikTok e tá aqui também no YouTube, se você quiser dar uma olhada no Reels e tá lá no TikTok. São 2 vídeos, um são 10 coisas que o Bolsonaro fez e depois eu fiz mais um que são mais 12 coisas. Dá uma olhada lá. No TikTok acho que já tá com quase 400 mil visualizações, um monte de comentário. E eu percebo que a maior parte dos comentários, para não dizer assim 70%, 80%, vou falar 70%, chutar abaixo, são pessoas que apoiaram o vídeo que eu fiz. Então, essas pesquisas, eu não sei quais são verdadeiras e quais não são, tá? É isso, eu queria deixar isso claro aqui nesse vídeo. Eu queria deixar claro isso aqui. Eu não estou mudando de uma hora para outra. Eu já fiz isso há 3 anos e meio atrás. Vou fazer de novo. Eu não sei se ele vai ganhar. Pode ser que não ganhe. Mas eu não posso mudar os princípios que eu tenho no meu coração. Eu não posso parar de lutar pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, por esse aqui e pelos princípios que eu carrego. É isso. Peço que você curta, se inscreva e comente. Pode me xingar, pode brigar, pode falar o que você quiser aí nos comentários. Isso faz o vídeo engajar e crescer para a gente conquistar esse crescimento nesse canal. Curta, se inscreva e comente, tá bom? Fica com Deus, vigia, um forte abraço, fique em paz.